Ricardinho e assuma a segunda secretaria para que a gente dê sequência à sessão. Grandemente. Você sumiu, rapaz. Por determinação do presidente, eu farei a chamada dos senhores vereadores. Arnaldo Lopes. José Celso. Lúcio Mauro. Presente. Marcelo Prado. Presente. Milton Garcês. Nilton Aparecido. Presente. Paulo Lanfredi, presente. Reginaldo Sena. Presente. Reinaldo Montalvão. Presente. Ricardo Alexandre Ferreira Lima. Presente. Senhor presidente, se encontra 7 dos senhores vereadores. Não, 7 não, senhor presidente. 8 vereadores. Presente 8 senhores vereadores, é o número legal para a abertura da sessão. Eu declaro aberta, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido o vereador Neguinho da BC para proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Solicito a todos os presentes que permaneçam em pé durante a leitura. Por determinação do senhor presidente, farei a leitura da Bíblia Sagrada. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai se repreendê-lo entre ti, e ele somente se te ouvir, terás ganho teu irmão. Se não te escutar, toma contigo 2 pessoas, a fim de que todas as questões se resolvam pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Se recusá-lo ouvi-los, dize, a igreja. Se recusar ouvi-lo também, a igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. Em verdade, vos digo, tudo que ligaste sobre a terra será ligado no céu. E tudo que desligaram sobre a terra será também desligado no céu. Palavra do Senhor. Conta-se para apreciação a ata da 26ª sessão ordinária do ano. Aqueles que desejaram modificá-la ou ditá-la, no momento oportuno. Ninguém desejando modificá-la ou ditá-la, eu a considero aprovada. Projetos. Projeto de lei número 54/2015, autor vereador Milton Gandra. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura. Dispõe sobre a denominação das ruas que especifica e dá outras providências. Projeto de lei número 55/2015, autor vereador Milton Gandra. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura. Dispõe sobre a denominação da avenida que especifique e dá outras providências. As comissões competentes para o seu devido parecer. Requerimentos para o vereador Neguinho da BC, subscrito para o vereador Arnaldo Neto e Milton Gandra. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura. Requerimento 968. Requeiro saber se há possibilidade de ser implantado ronda policial na Praça Expedicionário da Vila Santos. Requerimento 969. Requeiro saber se há possibilidade de ser implantado luzes de LED na rua José Emílio Farat, na Vila Menino Jesus. Requerimento 970. Requeiro saber se há possibilidade de ser implantado um poste juntamente com um braço de iluminação na escadaria da rua José Luciano de Faria, em Caçapava Velha. Requerimento 971. Requeiro saber se há possibilidade de ser realizado estudos para a troca de lâmpadas antigas
pelas novas de LED na Avenida Antônio Guedes Tavares, na Vila Menino Jesus. Todos os requerimentos são de autoria do Neguinho da ABC, subscrito pelos vereadores Arnaldo Neto e Milton Garcês Gandra. Está em votação. Aprovado. Encaminhe-se. Requerimentos do vereador Milton Gandra, subscrito pelos vereador Arnaldo Neto e Neguinho da ABC. Requerimento 972. Requer seja enviado policiamento ostensivo no bairro Real Parque. Requerimento 973. Requer seja enviado policiamento ostensivo na rua José Henrique, Vila Henrique, Caçapava Velha. Requerimento 974. Requer informações se há projeto de pavimentação para a Rua Maria da Silva e as demais ruas do bairro Santa Rita. Requerimento 975. Requer informações sobre o efetivo funcionamento do campus Univap em Caçapava. Requerimento 991. Requer informações sobre a efetiva pavimentação da Avenida Ângelo Zeppelin até a rotatória da Univap, Borda da Mata. Os requerimentos são de autoria do vereador Milton Garcês Gandra, subscrito pelos vereadores Arnaldo Neto e Milton Garcês e Nilton Aparecido. Está em votação. Aprovado. Caminhe-se. Requerimentos do vereador Arnaldo Neto, subscrito pelo vereador Milton Gandra e Neguinho da ABC. Requerimento 986. Requer manutenção urgente com massa asfáltica na estrada municipal João da Silva Mineiro, entre o residencial Germana e a empresa Ital Speed, como também operação tapa-buracos no final da referida estrada próximo ao bairro da Germana. Requerimento 987. Requer estudos para a colocação de placa alusiva outdoor Caçapava, Cidade Simpatia, nos trevos da Avenida Brasil e acesso à rodovia João do Amaral Gurgel, próximo à Via Dutra. Requerimento 988. Requer informações sobre o trabalho de coleta de lixo seletiva no município. Requerimento 989. Requer operação tapa-buraco no leito carroçável da rua Benedito Gonçalves dos Santos Filho e na estrada municipal Tijuco Preto, próximo à Capela São Sebastião, Tijuco Preto. Requerimento 990. Requer informações sobre data de previsão para o término das obras na Praça dos Expedicionários, na Vila Bela. Todos os requerimentos são de autoria do vereador Arnaldo Neto, subscrito pelos vereadores Milton Garcês e Neguinho da ABC. Franqueado a palavra ao autor da propositura. Peço a palavra. Palavra vereador Arnaldo Neto. Mas senta aí. Vistas a propositura. Senhor presidente, colegas, pessoas presentes,
munícipes que acompanham através da internet também. Boa noite a todos. Eu preparei aqui, senhor presidente, um requerimento que fala sobre a coleta de lixo, principalmente com relação aos lixos recicláveis. Alguns moradores nos procuraram durante essa semana, cobrando desse vereador com relação a bairros que ainda não são atendidos com relação à coleta seletiva. E desde que foi implantada a coleta seletiva, ela teria que, gradualmente, a cada ano, crescer 20% a porcentagem de atendimento na cidade de Caçapava. Então nós estamos fazendo esse requerimento para saber em que pé está esse atendimento à nossa população, né, em que grau está de porcentagem o atendimento à população, se 40%, 60%, 80%, e quais os bairros estão sendo atendidos pela coleta de lixo seletiva. Então esse requerimento trata especificamente da coleta seletiva, até porque nós sabemos a importância que é isso, né? A conscientização primeiro da própria população, né, em colaborar, em fazer a separação dos resíduos, do lixo, né, de maneira correta, e depois o município também, né, oferecer esse serviço à comunidade, que é a coleta seletiva. Então nós estamos fazendo um requerimento, solicitando informações precisas de que como está isso, o grau da porcentagem, como já falei, e quais os bairros que atualmente são atendidos e quando, né, o município quer chegar à totalidade de 100%, atender toda a cidade com relação à coleta seletiva. Então, eu quero frisar esse requerimento. E também, senhor presidente, quero salientar, né, o requerimento que faço nessa noite também, o de número 990, que trata da Praça dos Expedicionários aqui na Vila Bela. Vários vereadores dessa casa, por muitas vezes, fizeram requerimentos, solicitações para melhorias da Praça Vila Bela, também eu particularmente por várias vezes, estive presente inclusive com o secretário Darcy no local, né, para mostrar ali o que a população estava clamando, pedindo de melhorias, mas a reforma parou, está paralisada já há algum tempo, e os moradores estão reclamando sobre isso, pedindo, né, que seja finalizada então a reforma de revitalização ali da Praça Vila Bela. Então esse requerimento também pede, né, qual o prazo, quando será retomada a reforma da Praça Vila Bela em favor ali dos moradores daquela localidade. É uma praça antiga, tradicional, movimentada e que tem um diferencial, né? Tem moradores, tem várias casas que moram, né? Tem como endereço a Praça Vila Bela. Então por isso que é importante que a praça tenha condições de entrar veículo, sair veículo com segurança, seja bem sinalizada, bem pintada, bem iluminada. Então é por isso que nós estamos mais uma vez tratando desse assunto aqui na tribuna, a Praça da Vila Bela. São as minhas considerações. Votação. Aprovado. Caminhe-se. Requerimento da vereadora Reinalda Montalvão. Solicita a primeira secretária que proceda à leitura. Requerimento 981. Requer que determine ao setor competente desta administração que seja instalado cobertura e bancos no ponto de ônibus no início da estrada municipal Roberto Januzzi, bairro Piedade, perto da rede da Sabesp, sentido bairro Cidade. Requerimento 982. Requer que determine ao setor competente dessa administração a instalação de braços e luminárias nos postes de número 2.357, 5.417 e 7.198 da Estrada Municipal da Olaria, bairro Paiol. Requerimento 983. Reitero o requerimento de número 593 de 2015, que requer que seja instalada placa de sinalização em todas as vias de acesso ao nosso município, indicando o limite máximo de altura para veículos de carga. Requerimento 984. Requer que intensifique rondas ostensivas no bairro Padre Marcelo e bairros adjacentes. Requerimento 985. Requer que a Sabesp providencie
o reparo de vazamento da rede de esgoto na calçada da rua Antônio Januzzi, nos fundos da escola Professora Malvina Leite Silva, no bairro da Piedade. Todos os requerimentos são de autoria da vereadora Reinalma Montalvão. Está em votação. Aprovado. Encaminhe-se. Requerimentos do vereador Ricardinho Lima. Solicita ao primeiro secretário que proceda a leitura. Requerimento 976. Requer informações sobre a possibilidade de ser realizado estudos para a recuperação asfáltica da rua Francisco de Assis Pereira, Vila Nali. Requerimento 977. Requer que seja realizado estudos para a instalação de braço de luminária e iluminação pública no poste localizado na rua Gonçalo Francisco de Camargo, próximo ao número 398, bairro Guamirim. Requerimento 978. Requer que seja realizado estudos para a instalação de uma boca de lobo localizado na rua 9 de julho, próximo ao número 940, bairro Jardim São José. Requerimento 979. Requer informações sobre a possibilidade de ser realizados estudos para a recuperação asfáltica da rua Boa Ventura Moreira Damasco, bairro Jardim Rafael. Requerimento 980. Requer informações sobre as instalações de lixeiras recicláveis para a Praça Pública Luiz Gonçalves, bairro Vila Santa Isabel. Autor Ricardinho Lima. Está em votação. Aprovado. Encaminhe-se. Requerimento do vereador Reginaldo Sena. Solicita ao primeiro secretário que proceda a leitura. Requerimento 982. Requerimento 982. Requer informações sobre as obras de revitalização do calçadão da rua Capitão João Ramos. Requerimento 993. Requer informações sobre o caminhão de propriedade da Frota Municipal de Veículos, placas CDZ 8278, número de patrimônio 86, que circula em péssimas condições de segurança, colocando em risco os servidores municipais e munícipes. Requerimento 994. Requer análise da inclusa minuta de anteprojeto de lei que dispõe sobre a reserva de 15%, pelo menos, das unidades habitacionais populares de programas públicos construídas no município de Caçapava para serem tituladas em favor de pessoas em estado de vulnerabilidade financeira com deficiência física grave ou moléstia incurável, incapacitante para o trabalho. Requerimento 995. Reitera e requer informações sobre a indicação de número 530, de 5/5/2015, que solicita o recapeamento, manutenção e tapa-buraco próximo à rotatória da Avenida Edith Provazzi Marcondes, no bairro Pinos Iriguaçu 1. Requerimento 996. Requer informações para a contratação referente ao processo de dispensa de licitação número 6 de 2015, a título de festividades, na importância de
600.451,93. Todos os requerimentos são de autoria do vereador Reginaldo Sena. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Passa a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Reginaldo Sena. Cadê minha caneta? Minha caneta. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, amigos de trabalho. Boa noite, munícipes presentes. Esse requerimento aqui, o 992, eu estou requerendo informações. Qual é o número do processo licitatório? Quantas empresas participaram da licitação? Isso aí é tudo ali do calçadão. Qual a classificação de cada empresa no certame de licitatório? Como foram divididas as etapas da execução de obras? Quais foram as empresas vencedoras? Qual o valor de cada empresa contratada? Qual o serviço de cada contratação? O que ele vai executar? Alguma etapa da obra desenvolvida de mão de obra foi da prefeitura? Quero saber isso também. Qual o prazo previsto da conclusão da obra? Quem é o fiscal designado pela prefeitura municipal para acompanhamento da execução? Né? Esse fiscal de obra tem que ter. Eu vou começar a ficar em cima disso aí, vou ver. E qual foi a prioridade da execução desta obra em relação às outras necessidades de área de saúde, educação que tem no nosso município? Será que isso aí era prioridade? Então, todas essas perguntas, gostaria que o prefeito respondesse com atenção, né? Para não mentir no requerimento. E isso aí, eu estou em cima, estou vendo, e vou acompanhar isso aí. Inclusive, eu estou vendo a prefeitura fazendo serviço de Sabesp. Depois eu vou querer ver se isso aí está sendo descontado da Sabesp também. O outro requerimento, 995, fala do asfalto que está tendo ali no Pinos Iriguaçu 1, é bem na rotatória. O ônibus escolar vai buscar ali, inclusive já teve casos de criança cair do banco do ônibus, na hora que foi passar na valeta lá. Tem 2 buracos enormes no asfalto, e eu gostaria que o senhor prefeito mandasse ali ao setor de obras ali, a parte do asfalto, para fazer esse reparo com caráter de urgência. Realmente está bem debilitado o asfalto ali. E o buraco cada vez está aumentando mais. O outro requerimento é novamente dispensa de licitação. No valor de R$ 6.451,93. Título de festividade. Para comprar medicamento, para comprar material escolar, não tem. Para fazer festa toda semana, hein, prefeito? Gosta de fazer uma festinha, hein? É isso que o senhor está dando para a população de Caçapava, né, prefeito? Prefeito, e tem esse projeto aqui, que é para as casas populares, ter 15% da obra destinada a pessoas especiais. Esse é um anteprojeto que eu fiz, quero que conste em lei daqui para frente, gostaria que você mandasse para cá, para a gente aprovar. É um anteprojeto, que isso aí obriga os próximos prefeitos a trabalhar direito. É o que o senhor não está fazendo agora. Essas são minhas considerações, senhor presidente. Está em votação, aprovado, caminhe-se. Requerimentos do vereador Lúcio Mauro Fonseca. Solicita ao primeiro secretário que proceda a leitura. Requerimento 1001. Requer informações do excelentíssimo prefeito municipal a respeito da viabilidade de realizar uma operação de controle dos pernilongos, a fim de diminuir e eliminar os mosquitos e pernilongos em toda a cidade. Requerimento 1002.
solicita informações do ilustríssimo secretário de Defesa de Mobilidade Urbana a respeito da viabilidade de fechar por completo a barra de ferro que foi colocada na rua Augusto Bento de Araújo, Nova Caçapava. Todos os requerimentos são do vereador Lúcio Mauro. Está em votação. Aprovado. Caminhe-se. Requerimentos do vereador Marcelo Prado. Solicita a primeira secretária que proceda a leitura. Requerimento 1004. Requer informações sobre a compra dos lotes de consultas para neuropediatra. Requerimento 1005. Requer informações sobre a reforma da EMEI professora Zélia de Souza Madureira. Os requerimentos são de autoria do vereador Marcelo Prado. Está em votação. Aprovado. Caminhe-se. Requerimentos do vereador Paulo Lanfredi. Solicita a primeira secretária que proceda à leitura. Requerimento 997. Requer informações ao chefe do Poder Executivo sobre a previsão para instalação de academia ao ar livre na área institucional da Prefeitura Municipal, localizada nas proximidades do conjunto habitacional da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, no bairro Nova Caçapava. Requerimento 998. Requer informações ao chefe do Poder Executivo sobre a previsão para a construção de uma ponte na Avenida Monsenhor Teodomiro Lobo, defronte da creche, e para realizar a manutenção nas duas pontes já existentes na referida avenida. Requerimento 999. Requer informações ao chefe do Poder Executivo sobre a previsão para a construção da reforma do mercado municipal. Requerimento 1000. Requer informações ao comandante da 3ª Companhia da Polícia Militar de Caçapava sobre a possibilidade de serem realizadas rondas ostensivas na Vila Bandeirantes. Requerimento 1003. Requer informações ao chefe do Poder Executivo sobre os prazos e as condições para a realização de exame de diagnóstico por imagem dos pacientes da rede pública de saúde do município. Todos os requerimentos são de autoria do vereador Paulo Lanfredi. Fica franqueada a palavra. Peço a palavra. A palavra ao vereador Paulo Lanfredi. Boa noite, presidente, senhores vereadores e a todos presentes. Eu queria começar falando do requerimento 998, que eu estou, nesse requerimento, eu estou vendo se há possibilidade para, não é nem para construção, porque ali já foi uma ponte, e nos governos anteriores eles eliminaram o acesso, mas hoje poderia
tentar fazer uma reforma, fazer uma cabeceira e tentar retornar aquela ponte na Avenida Monsenhor Teodomiro Lobo, de frente à creche. Porque ali o prefeito construiu uma lombofaixa, que eu já vim questionando, que de acesso da lombofaixa, ela saía de uma calçada e chegava nesse aterro, que eu não falo que é uma ponte. Então, mobilidade nenhuma se encontra ali. Agora, se criar ali uma ponte, poderia fazer um acesso de uma calçada a outro acesso do outro lado da lombofaixa, porque todo mundo diz que lombofaixa é acesso para facilitar a mobilidade, principalmente de cadeirante. O que acontece ali no bairro ali, nessa lombofaixa, não tem mobilidade nenhuma. Então, agora, essa ponte facilitaria para terminar o serviço da lombofaixa, que não foi terminado, e também facilitaria o acesso para a creche, diminuiria o fluxo na ponte anterior, que é lá de frente à escola do SESI. Mas isso cabe um pouquinho mais de competência, né? Se o prefeito tiver uma visão, se o prefeito vê que ali caberia, né, retornar aquela ponte e também terminar o serviço da lombofaixa que ficou pela metade. Isso aí, vamos ver se ele vai ter competência para isso, né? Requerimento, o vereador faz, vereador ouve do bairro, ouve das pessoas que ali, por onde as pessoas utilizam, mas eu falo para as pessoas, nós temos que ter um prefeito competente, nós temos que ter um prefeito responsável, que hoje eu não estou vendo que nós temos. E eu queria falar de um outro requerimento, 997, que eu estou perguntando ao prefeito sobre a previsão para a instalação de uma academia ao ar livre no conjunto habitacional do CDHU da Nova Caçapava. Por quê? Foi promessa, as pessoas vêm cobrando, acho que não só esse vereador, acho que outros vereadores. Ali, hoje, nem a manutenção no playground eles vêm fazendo. Existe ali uma promessa, o prefeito acho que já foi lá várias vezes, só prometendo, como sempre, a reforma daquele centro comunitário que foi deixado ali na CDHU. Que hoje, as pessoas da CDHU do bairro, eles vêm querendo que a prefeitura dê uma finalidade, principalmente naquele centro comunitário abandonado, porque eles vêm questionando que ali é usado para outros fins, mas do contrário que o bairro precisa. Que eu venho questionando também e venho posicionando as pessoas que me pediram para criar esse requerimento, que nós temos que ter um prefeito com visão, um prefeito que queira ajudar o bairro. Não um prefeito que ajuda só o centro da cidade, né? Que só está pensando nas lombofaixas, em colocar, cobrir o calçadão, né? Fazer esse shopping ao ar livre aqui no centro da cidade. Eu falo para as pessoas, assim, olha, nós temos que ter um prefeito que queira ajudar o bairro. Esse prefeito é difícil, entendeu? Nem manutenção no playground ele vem fazendo. Então, presidente, nós temos que ter, eu acho que nós já temos que pensar num futuro prefeito que queira ajudar o bairro. Porque esse é só o calçadão. Essas são as minhas considerações. Continua, está em votação, aprovado, encaminhe-se. Moções. Moções do vereador Ricardinho Lima.
Moção 79. Moção de reconhecimento por desenvolvimento empresarial e de serviço à cidade de Caçapava. Moção 80. Moção de reconhecimento por desenvolvimento empresarial e de serviço à cidade de Caçapava. Encaminhe-se. Moções do vereador Lúcio Mauro Fonseca. Moção 84. Moção de congratulações aos festeiros José Mauro dos Santos e Márcia Cristina Machado, pela coordenação da belíssima festa de Nossa Senhora da Ajuda de Caçapava Velha, realizada de 7 a 15 de agosto. Moção 83. Moção de congratulações ao reverendíssimo pároco Padre Silvio José Dias, ao reverendíssimo vigário paroquial Padre Fernando Nascimento e ao Conselho Comunitário de Pastoral pela coordenação da belíssima festa de Nossa Senhora da Ajuda de Caçapava Velha, realizada dos dias 7 ao dia 15 de agosto. Moção 86. Moção de congratulações aos festejos do Sagrado Coração de Jesus, Robson Ubirajara Pereira Ribeiro e Suzamara de Nascimento Ribeiro, pela coordenação da belíssima festa de Nossa Senhora da Ajuda de Caçapava Velha, realizada de 7 a 15 de agosto. Moção 87. Moção de congratulações aos festejos Reginaldo Aparecido Ramos e Sandra Helena Lopes Ramos, pela coordenação da belíssima festa de Nossa Senhora da Ajuda de Caçapava Velha, realizada de 7 a 15 de agosto. Moção 85. Moção de congratulações aos festejos da Sagrada Família Marcílio Domingos Neto e Francisca Maria da Silva Domingos, pela coordenação da belíssima festa de Nossa Senhora da Ajuda de Caçapava Velha, realizada de 7 a 15 de agosto. Todas as moções são de autoria do vereador Lúcio Mauro. Encaminhe-se. Moções do vereador Marcelo Prado. Moção 81. Moção de congratulações pela comemoração do 3º aniversário do grupo Pérolas de Cristo, realizado pelas irmãs da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão, Congregação da Vila Santa Isabel, nos dias 13, 14, 15 e 16 de agosto do corrente ano. Moção 82. Moção de congratulações ao pastor Ezra Carlos Guimarães pelos 34 anos de existência da equipe UMADEC, União da Mocidade da Assembleia de Deus Missão de Caçapava. Todos os requerimentos são de autoria do vereador Marcelo Prado. Encaminhe-se. Esgotado o material do expediente, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 10 minutos para explicação pessoal. Eu vou ler. Peço a palavra. Deixa ele falar. Pode falar. Põe 10. Presidente, voltando a falar dos requerimentos, e sobre aquele prefeito competente, aquele prefeito de visão, aquele prefeito preparado, aquele prefeito que fiscaliza, né?
Fiscaliza as coisas certas. Esse eu acho que não é o caso, não é desse prefeito que eu estou falando. Porque, presidente, esse requerimento que eu estou entrando, 999, estou requerendo informações ao poder do chefe executivo sobre a previsão para a conclusão da reforma do mercado municipal. Esse requerimento, eu estou fazendo um questionamento e as fotos estão no telão para poder explicar o que esse vereador vem sendo cobrado, o que esse vereador que pode ir no Mercadão, principalmente durante o dia em funcionamento, que eu acho que não é o caso do prefeito, que eu acho que o prefeito não tem condições de ir na hora de funcionamento do Mercadão. Porque se ele for, eu acho que ele tem que ir com os pitbull dele, com os guarda-costas dele, porque eu acho que em visita ao Mercadão não vai sair coisa boa se ele estiver lá no Mercadão. Prefeito, e eu duvido o senhor aparecer no Mercadão. Eu duvido o senhor fazer uma visita dia de sábado no Mercadão. Se o senhor quiser, eu vou acompanhar o senhor. Eu queria ver o senhor no Mercadão num sábado, me acompanhando no Mercadão e vistoriando essa obra. O senhor entendeu um pouquinho de obra, que eu acho que o senhor não entende nada. O senhor trabalhou em outra área, menos obra. O senhor não deve entender nada, mas eu acho que se o senhor for lá, o senhor vai ver essa obra de péssima qualidade. Péssima qualidade, gente. É horrível essa obra, presidente. É um lixo. É um lixo. Eu entendo um pouco mais de obra que o prefeito. E eu falo, gente, eu tenho vergonha. Eu não faria isso aí em lugar nenhum. Eu não admitiria, eu não pagaria pelo um serviço desse aí. Isso aí, como ele falava, é um descaso com o dinheiro público. É um descaso com a população. Ele gostava de falar essas frases assim, lembra, presidente? Ele falava assim, é um descaso. Você lembra, prefeitinho? Você falava assim, é um descaso com o dinheiro público. O senhor lembra? Vai lá para o senhor ver o descaso com o dinheiro público. O senhor vai ver a pouca vergonha, o lixo que hoje os donos dos boxes, gente, falou que nunca foi feita uma reforma no Mercadão de péssima qualidade, essa porcaria. Não tem mais como falar, é uma porcaria. Gente, eu vou citar algumas coisinhas que eu vi e o que as pessoas me questionaram. Gente, a qualidade, o assentamento desse piso, o alinhamento desse piso não existe. A junta desse piso, o espaçamento, gente, chega a 5 centímetros. É uma vergonha, é um descaso com o dinheiro público. Vamos lá. Gente, no corredor, o corredor ficou mais alto do que os boxes. Prefeito, ó, bela obra, prefeito, bater palma pela péssima obra. Os boxes, gente, ele ficou mais baixo do que os corredores. Se chove, a água vai para dentro dos boxes. Se os boxes, que tem, por exemplo, tem uma lanchonete, tem um restaurante lá, todo dia é lavado. Como que eles tiram água? Eles ficam lá, gente, tirando a água com um pano, enxugando assim, ó. Que isso, gente? Essa obra, ela serviu para quê? Vereador Sena, você lembra as tampas que nós vimos lá? Elas foram soldadas novamente, vereador. Se tiver um entupimento lá, tem que quebrar as tampas. Eles não têm, assim, um pensamento, a visão, que ali tem que ser feita a manutenção, a limpeza. Agora, como
que os boxes vão fazer a sua limpeza? E na época da chuva? Porque aquele é um piso que você não consegue ficar. Você não consegue ficar com o rodo tirando a água, porque é um piso grosso. É um piso que deveria ter a caída no meio. Presidente, desculpa. Presidente, não queria falar com incompetente prefeito. A caída teria que ser para o meio, prefeito. Prefeitinho, tinha que ser no meio. Dos boxes para o meio, dos dois lados, prefeitinho. Você já fez um piso na sua vida? Além de escalar poste. Prefeitinho, tinha que ser para o meio. No meio, onde tem os ralos, teria que estar ali canalizado pelo meio. Não jogando a água para dentro dos boxes, prefeitinho. Então vamos lá, prefeitinho. Eu vou mostrar para você quais são as perguntas que você vai responder para mim, porque essa obra, essa qualidade vai direto para o Ministério Público, gente. O senhor vai prestar conta com o descaso do dinheiro público, com o descaso da população. O senhor vai lá prestar conta lá no Ministério Público, tá, prefeitinho? O senhor vai responder aqui, ó. Qual a data prevista pela prefeitura para a conclusão da obra? Se houve um aditamento no contrato, o senhor pagou mais caro? Né, presidente? Porque ele teve que fazer essa obra 2 vezes. Né? A primeira ele colocou um piso de péssima qualidade, né? Que esse vereador, mas o vereador C, nós tivemos lá. No andar, a gente quebrava os pisos e nós levantamos lá que quantidade de piso quebrado. Então ele teve que refazer. Então eu quero saber se houve um aditamento nessa obra. Quais os servidores nomeados responsáveis pela obra? Quero saber quem são esses profissionais responsáveis. Quero saber quem assinou por essa obra. Se for o diretor do mercado, entendeu? E eu quero saber, prefeito, quais as irregularidades encontradas pelo setor responsável da prefeitura. Será que o senhor encontrou alguma irregularidade nessa obra? Será que o responsável dessa obra achou algum defeitinho lá? Será que ele achou que foi um descaso essa obra? Então, prefeito, são essas perguntas que eu estou fazendo. Eu quero saber, o senhor pode ir lá fazer uma visita no Mercadão? Convida esse vereador. Mas eu não vou te proteger não, prefeito. Eu só posso acompanhá-lo. Leva os seus pitbull do lado. Leva bastante gente. Vai do jeito que o senhor anda, bem escoltado. Seus guarda-costa. Prefeitinho, né, não pode andar nem onde o povo anda, né? Não pode ir no Mercadão mais. Quando vai na igreja vai escoltado. Até na igreja ele vai escoltado, gente. É brincadeira, né? Agora eu quero falar sobre o requerimento 1003. Se o chefe do Poder Executivo, se ele sabe, mas eu acho que ele não sabe, como que anda a marcação dos exames diagnósticos por imagem aos pacientes da rede pública. Senhores vereadores, esse simples exame, ele está sendo marcado aos pacientes que vão lá hoje na secretaria e depois eles são encaminhados na Fusan, que esse exame, ele só pode ser marcado para o ano que vem. Nós presenciamos uma pessoa chegando lá para marcar esse exame. É um exame simples, um exame barato, né? É um exame de ultrassom, diagnóstico de imagem, vereador. Quanto custa um exame desse? A pessoa chegou lá e falou assim, eu queria marcar o exame. Da pessoa que atendeu, mas foi direto, só para o ano que vem. Daí a pessoa falou assim, não, tudo bem, então marca para o ano que vem para mim. Ah, não, você tem que voltar o ano que vem para a gente agendar quanto vai ser marcado o seu exame.
É brincadeira, presidente. Olha como que está a situação de Caçapava. Um exame desse não tem previsão para esse ano mais. Presidente, nós estamos com um secretário novo. Eu espero uma cobrança do prefeito em cima do secretário, porque se ele entrou agora, há pouco tempo, na secretaria, e hoje eles vêm mandando para a Fusan, eles têm que saber que a Fusan hoje está com esse descaso. Gostei dessa palavra, né? É um descaso com a população. Tinha um vereadorzinho assim que falava assim na gestão passada, né? Ei, prefeito, o senhor lembra desse vereadorzinho? Isso é um descaso com a população. Que só o ano que vem vai ser marcado esse exame. Agora, o senhor sabe disso? O seu secretário sabe disso? Que essas pessoas que vocês encaminham aqui para a Fusan, esse exame está sendo marcado? Não, a pessoa tem que voltar o ano que vem para marcar esse exame. Vocês sabiam desse descaso com a população? Presidente, essa é a revolta pelo descaso da população. Essas são as considerações. Franqueada a palavra aos senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcelo Prado. Senhor presidente, novos vereadores, população presente, boa noite. Senhor presidente, dando sequência à palavra do vereador que me antecedeu, o vereador Paulo Lanfredi, sobre a Secretaria de Saúde, fica aqui um dado que Vossa Excelência sabe do que eu vou falar aqui agora, a respeito de que o novo secretário de Saúde, ele tentou agendar uma conversa com os novos vereadores, mas o excelentíssimo senhor chefe do Executivo falou que só poderia conversar com 6 vereadores. Então, eu gostaria, inclusive, de parabenizar o presidente da Câmara pela postura de não marcar essa reunião, porque, inclusive, eu não vou expor aqui a pessoa que tentou marcar, mas o nobre presidente foi firme e falou, se não houver conversa com os 10, não existe essa conversa. Então, eu tenho que parabenizar o presidente da Câmara por isso. Lembrando disso, senhor presidente e novos vereadores, eu gostaria de falar sobre a questão da neuropediatria, que todo mundo sabe que há mais de 3 anos, esse vereador vem lutando pela questão de neuropediatra, e a gente está fazendo nós estamos fazendo um requerimento agora, cobrando se com um novo secretário se vai mudar alguma coisa, ou será só um novo nome, mas não vai resolver nada. Porque até agora o que eu vi foi que o nome mudou do secretário, mas a equipe ainda continua a mesma. Então, os cargos comissionados continuam os mesmos. A dúvida é o seguinte, vai resolver o problema da neuropediatria ou vai terminar o mandato sem conseguir agendar consulta para as crianças com autismo, com o neuropediatra? 4 anos, vamos completar, já estamos no 3º ano, vamos completar o 4º ano sem consulta. Tem criança esperando há mais 3 anos por uma consulta para fechar diagnóstico. E até agora não saiu. Além disso, PSFs, novos vereadores. Os PSFs, essa OS, esse ano vai faltar médico no final do ano novamente? Ou será que a administração ao longo do ano conseguiu resolver para que nas férias dos profissionais, no final do ano, a população não fique sem médico nos postinhos de dezembro a janeiro? Como inclusive foi comprovado em audiência pública, onde o presidente da OS, o representante, não sei se é presidente, ele confirmou que não teve esses profissionais porque os profissionais entraram de férias. Então, esse novo secretário vai resolver esse problema ou iremos continuar na mesma situação? E para terminar, senhor presidente e nós vereadores, a questão do número de casos de autismo. Esse vereador ficou até pasmo quando o secretário de Saúde entrou em contato com esse vereador, não esse secretário de Saúde, o anterior, perguntando para esse vereador qual o número de autistas em Caçapava, porque a Secretaria do Estado precisava desses números. E a Secretaria Municipal de Saúde não tinha. Então ele veio até esse vereador para lhe passar um dado que era obrigação dele ter. E
3 anos de mandato e não se sabe ainda nem o número de autistas que nós temos em Caçapava. Não temos tratamento, não temos profissionais para fechar diagnóstico. O mandato está passando e até agora aquilo que se falava que é dar uma atenção para a pessoa com deficiência está ficando só nas palavras. Até agora, nenhuma solução. Mudou sim o secretário, mas eu quero saber, questão da OS, falta de médico no final do ano, vai resolver? Questão do neuropediatria, mudou o nome do secretário, mas vai resolver os problemas? Ou nós vamos continuar na mesma, passar mais um ano, até o final desse mandato, sofrendo? Porque o prefeito já percebemos que ele não tem interesse de resolver. Queremos, pelo menos com esse novo secretário, tenha humanidade, seja mais humanizado e tente, pelo menos, se compadecer dos problemas e das necessidades dessas crianças. Então, senhor presidente, nós vereadores, eu gostaria de mais uma vez parabenizá-lo pela postura com relação ao secretário de saúde, mas tente sim agendar uma conversa com os 10 vereadores. É um pedido desse vereador. Tente com os 10. Porque com os 6 já fica tendencioso, né? E eu gostaria de deixar, inclusive, essa informação para os novos vereadores que não sabiam, da postura do nosso presidente. São essas minhas considerações. Eu vou solicitar que a primeira secretária faça uma leitura de um ofício. Ofício 01 de 2015. Comissão para Estudos de Assuntos Relevantes. Requerimento 958 de 2015. Caçapava, 14 de agosto de 2015. Excelentíssimo Senhor, pelo presente, com o objetivo de atender o exposto no regimento interno dessa Casa Legislativa, comunico a Vossa Excelência que a Comissão para Estudo de Assuntos Relevantes, instituída pelo requerimento 958 de 2015, para análise e comparação do custo-benefício obtido em algumas das cidades onde já existe implantada a fiação subterrânea para fins de instalação elétrica, de telefonia, internet e televisão a cabo, está constituída da seguinte maneira: presidente, vereador Reginaldo Sena, PROS; relator, vereador Arnaldo Neto, PSC; membro, vereador Ricardinho Lima, PRB. Aproveito a oportunidade para reiterar meus protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Reginaldo Sena. Caminhe-se à Secretaria da Casa. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Posso a palavra, senhor presidente? Palavra, vereador Reginaldo Sena. Senhor presidente, volto à tribuna. Em primeiro lugar, não estava sabendo, senhor presidente, que o vereador Marcelo acabou de nos comunicar, mas em primeiro lugar quero dizer, estou do lado do senhor, gostei da postura. O prefeito ele tem que saber quem manda dentro da casa aqui é vereadores, certo? Não adianta ele ficar mandando recado, dando ordem, que aqui dentro ele não dá ordem de lugar nenhum, para ninguém. E tenho certeza que esse recado que chegou na nossa casa não partiu também do Dr. Yuri. Dr. Yuri, ele deixou bem claro que ele está para prestar serviço para a população. Não para políticos, para partidos, nada. Ele deixou a postura bem clara que ele está aqui para tentar ajudar a nossa cidade. Que ele sabe a saúde do jeito que está aqui. Que está largada, tudo, ele está pegando, está querendo desmembrar isso aí, aumentar o poder de atendimento aqui na nossa cidade. Então, isso, com certeza, o Dr. Yuri não está a par disso aí. E outra coisa, o vereador Paulo Lanfredi, ele falou do mercado municipal. Realmente tem um monte de piso lá, mas um monte de piso que estava tudo solto. Tentaram arrumar, tentaram fazer os reparos, e uma coisa que o Paulo Lanfredi, o vereador, acabou não citando na casa, que agora quem está fazendo os reparos, quem está ajudando lá, são os funcionários da prefeitura. Está fazendo reparo, está arrumando parte de energia, está arrumando caixa de descarga, né, caixa de esgoto. Então,
é brincadeira. Foi feito o pagamento, pagou tudo para a empresa que estava executando o serviço. Cadê o fiscal de obra? Que a gente tem que ter um fiscal de obra. Esse vereador está cobrando direto isso aí. Eu entrei com um projeto, certo? Referente ao fiscal de obra. O fiscal de obra tem que ser responsabilizado por esses atos aí. A empresa vem e faz de qualquer jeito, entrega a obra e recebe. Mas por que será que ninguém fiscaliza? Qual será que é o interesse de não fiscalizar? Qual que será que é o interesse de deixar a empresa trabalhar à vontade? Vereador, algum interesse deve ter. Não sei. Eu desconfio de alguma coisa, vereador. Vereador, houve um aditamento ainda, hein? E aí, o que acontece? Essa empresa, ela faz o que ela quiser. Ela deve ter bastante influência em cima do prefeito. Não sei qual que é o motivo. Gostaria de saber, vereadores, qual é esse motivo. Mas tá bom. O prefeito mostrou a capacidade dele, que ele não tem. E ele tem que ficar brigando aí. Agora, uma outra coisa que eu gostaria de falar. Hoje teve um meio de comunicação que falou bastante desse vereador. Achando que se ele falar do vereador, ele vai conseguir derrotar o vereador, ele vai conseguir rebaixar o vereador, vai conseguir enterrar esse vereador. Eu não sei, gente. Até que termo, em que ponto ele vai chegar? Falando isso aí, usando esse termo, querendo degredir a imagem do vereador. Mas ele, quando ele fala, ele tem que falar com fatos e com realidade, com papel na mão, com conhecimento do que está falando, porque fica chato. A empresa que ele falou que não ia construir mais por causa de fiação subterrânea, eu tampei aqui para não mostrar. Hoje eu não vou mostrar ainda o nome dessa empresa, mas eu fui conversar com os responsáveis da empresa. Que ele falou que a fiação subterrânea prejudicou essa empresa aqui, ó. Fui lá conversar. Os representantes da empresa ficou de boca aberta, que é uma propaganda negativa. Ninguém vai lá procurar terreno se está falando que não está vendendo. E eles estão vendendo, passou os valores para mim do terreno e tudo. Ofereceu um terreno para mim para eu comprar. Eu falei, eu não tenho condições agora, né? Minha renda não é uma renda tão boa hoje, né? Então eu não posso comprar no momento, eu não posso comprar. Mas não devemos fazer uma propaganda negativa contra uma empresa que está se instalando aqui, que essa empresa, por sinal, não é dessa administração, ela começou na administração passada. Essa empresa, ela foi concedida a já começar a vender o loteamento dia 23/1, certo? De 2013. Então, gente, ela já começou na administração passada. Caiu de paraquedas também nessa administração. E está todo liberado para ele fazer o projeto, que não, nessa empresa aqui, nesse loteamento não vai precisar de fiação subterrânea. Então, prefeito, eu tenho certeza, não sei, eu acho que não é você que está pedindo para fazer essa propaganda. Outros representantes da empresa ficou chateado com essa propaganda negativa que foi feita da empresa deles. Eu vim aqui falar que eles estão vendendo sim o loteamento, estão vendendo os terrenos. Quem quiser comprar, pode ir lá comprar o terreno, porque quem falou, não falou a verdade, acabou prejudicando a empresa. A empresa está querendo um vídeo para saber quem foi que falou isso aqui, porque ficou chato para a empresa já está com dificuldade de vender terreno. E pega e começa a fazer uma propaganda negativa, que eles não estão vendendo terreno, fica chato isso aí, gente. Isso aí a gente não pode fazer isso. Certo? Eu tenho aquele ditado, quando a gente não pode ajudar, atrapalhar, a gente não deve atrapalhar também. Eu expliquei e deixei bem claro que a fiação subterrânea seria um bem-estar para a população de Caçapava. Vai ser um negócio para o futuro e bom para novos loteamentos. Loteamentos que já estão aprovados não entra nisso aqui. Então não precisa contar essas mentiras na rádio. Fica chato para o empresário que está investindo ali, que ficou chateado com a situação, que eu tive que ir lá perguntar se esse vereador estava prejudicando alguma coisa lá, e eu não estou. Então não pode falar essas coisas aí, porque está mentindo para a população. E cada vez que fala uma mentira para a população, está prejudicando alguém. E eu conheço um ditado muito bem ditado, esse ditado é fato. O mal nunca vai vencer o bem, gente. Não adianta querer contar uma historinha falando que fiação subterrânea deixou de levar o esgoto para a Vila Perinho. Está mentindo para a população.
Só que é o seguinte, a turma enxerga isso aí. E o comentário está na cidade. Que está mentindo descaradamente. Isso aí não pode acontecer. Eu peço até que a pessoa reflita um pouquinho o que estão falando da minha pessoa. Reflita o que estão falando em cima dos vereadores por causa desse projeto. Né? Agora, poxa, o bem nunca vai estar por baixo das coisas ruins, gente. Por favor. O mal nunca vai vencer o bem, e eu não concordo. Se quiser falar alguma coisa desse vereador, fale a verdade. Fale a verdade que eu vou te respeitar. A partir do momento que está falando, fica difícil. Né? Mas pode continuar falando de mim. Pode falando de mim, porque quem é meus amigos, quem acredita nesse vereador, o trabalho que eu estou fazendo, e olha, protegendo só rico. Qual que é o interesse? Esse projeto aqui está favorecendo a classe baixa. Está machucando alguns ricos aí? Por que está machucando? Puxa vida, vamos pensar direitinho e vamos parar de fazer picuinha, inventar coisa. Quer falar alguma verdade? Pode falar alguma verdade desse vereador que eu aceito. Aceito crítica também se eu tiver errado. Mas mentira, pô. Vamos parar com esse grupinho de mentirosos. Essas são minhas considerações, senhor presidente. Continua franqueada a palavra dos senhores vereadores. Ninguém se manifestando, declara encerrado o expediente. Ordem do dia. Passaremos nesse momento a ordem do dia. Solicito a primeira secretária que proceda a chamada dos seus vereadores para a verificação de quórum. Presente. José Celso. Lúcio Mauro. Presente. Marcelo Prado. Presente. Milton Garcês. Presente. Nilton Aparecido. Presente. Paulo Lanfredi. Presente. Reginaldo Sena. Presente. Reinalma. Presente. Ricardinho Lima. Presente. Estão presentes 9 dos senhores vereadores. Presente 9 dos senhores vereadores. Eu declaro aberta a ordem do dia. Segunda discussão e votação. Autoria do vereador Reginaldo Gomes de Sena, instituindo a Semana Municipal do Feirão de Empregos e dando outras providências, incluindo no calendário oficial do município a festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Está em segunda discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam em comissão. Aprovado por unanimidade ao prefeito para sanção e promulgação. Projeto de Lei 39/2015, de autoria do prefeito municipal Henrique Rinco, autorizando o Poder Executivo a conceder isenção no transporte coletivo urbano aos usuários maiores de 60 anos, portadores de deficiência e seus acompanhantes. Está em segunda discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam em comissão. Aprovado por unanimidade ao prefeito para sanção e promulgação. Qual? Doação de vinho? De autoria do vereador José Celso Avelino, dispondo sobre a criação do Dia Municipal de Teresa de Benguela e da Mulher Negra a ser comemorado anualmente em 25 de julho. Está em segunda discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam em comissão. Aprovado por unanimidade ao prefeito para sanção e promulgação. Primeira discussão e votação. Da autoria do prefeito municipal Henrique Lorival Rinco, dispondo sobre a anistia de multas e juros dos débitos inscritos em dívida ativa na forma que especifica. Está em primeira discussão. Solicito a primeira secretária que informe os pareceres das comissões. Peço a palavra, senhor presidente. Está em discussão. Peço a palavra. Não, ainda não está em discussão. Vai ler os pareceres. Então tá bom. Senhor presidente, os pareceres da Comissão de Justiça e Redação é contrário. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento é favorável. Sendo o parecer de Finanças contrário e o de Justiça e Redação favorável, está em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Marcelo Prado. Senhor presidente, nós vereadores, o projeto de lei número 34/2015, de autoria do excelentíssimo senhor chefe do Executivo, ele basicamente visa dar anistia de multas e juros da dívida ativa do município. Se os vereadores aprovarem esse projeto, ele dará
anistia, o prefeito poderá dar essa anistia de juros e multas para a dívida que se encontra em dívida ativa no município. Tudo bem. Ocorre que no mérito, eu vou falar o posicionamento desse vereador, no mérito, a ideia, não vejo nenhum óbice com relação à aprovação em dar incentivos para aumentar a arrecadação do município, no mérito. Todavia, este vereador entende que, na questão jurídica do projeto, existem vícios que não foram sanados pelo chefe do executivo. Não obstante, esse vereador também fez um parecer separado na Comissão de Justiça e Redação, onde se posiciona parecer contrário na questão jurídica do projeto, acompanhando inclusive a procuradora da casa, que se coloca contrária à matéria também. Existe posicionamento divergente, inclusive o próprio Tribunal de Contas já ponderou que ele não vê problema jurídico no projeto. Mas existe também, inclusive o IBAN, uma série de outros órgãos que entende que o projeto ele não pode ser aprovado, não deve ser aprovado, porque caracterizaria a renúncia de receita. Como o entendimento deste vereador a aprovação da matéria seria caracterizada como renúncia de receita, este vereador se posiciona contrariamente à matéria. Votarei contrário, mas respeito o posicionamento dos demais vereadores, principalmente porque a matéria não é pacificada no âmbito jurídico. Não existe um posicionamento majoritário sobre a matéria. Então, eu só estou justificando o voto esse vereador só está justificando seu voto contrário, mas ratificando que sou favorável ao mérito, porque eu entendo que a matéria não é ruim, a matéria é boa, porque aumentaria a arrecadação do município. São essas minhas considerações sobre a propositura, senhor presidente. Em discussão. Uma palavra, vereador Lúcio. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa, nobres pares, ministro presente. Senhor presidente, vindo aqui cumprimentar a fala do nobre par, que passou na tribuna agora, como ele entende também que o projeto ele é bom para o município, é importante, que nós estaríamos dando aliviando o município dos juros e multas. Eu entendo, senhor presidente, que, como o Tribunal de Contas diz, nós não estamos renunciando à receita, porque a multa e os juros não é previsto. O que é previsto é a dívida, certo? Então, a gente sabe hoje a situação que nosso país se encontra, né? A população sofrendo aí, vendo aí desempregos e, né, muitas coisas ruins na televisão aí. E eu acho que um benefício desse, a gente tem que ter cuidado e responsabilidade, sim, na parte jurídica. Mas, quanto ao mérito, é importante, sim, para o município, para arrecadar. E eu não vejo essa renúncia de receita acompanhando o parecer que o Tribunal de Contas está nos amparando. Eu vou votar favorável ao projeto. Quanto ao mérito, é muito importante, sim. Tem a questão jurídica. O nobre vereador, ele acompanha a parte jurídica. Ele está sendo sensato também. Mas eu vou acompanhar do lado que o Tribunal de Contas diz que nós não estamos cometendo nenhum um equívoco no assunto. E o meu voto é favorável ao projeto. Discussão. Com a palavra, a vereadora Reinalda Montalvão. Vista essa propositura. Senhor presidente, nobres vereadores, a todos presentes, como o nobre vereador
Marcelo já colocou, a posição do Tribunal de Contas. Eu vou até ler sobre um pronunciamento do professor Ives Gandra. A renúncia de receita para esse professor caracteriza-se pela desistência do direito sobre determinado tributo, por abandono ou desistência expressa do ente federativo. Compete para a sua instituição, como bem afirma a autoridade, tanto a multa como os juros moratórios são sanções pelo inadimprimento da obrigação e, portanto, não são tributos. E se não são tributos, a anistia ou remissão pela não importa em renúncia de receitas e, por conseguinte, inexigível impacto orçamentário. Então, essa vereadora, como presidente da comissão, embasada tanto no parecer desse professor, que é do Tribunal de Contas também, deu o parecer favorável, até, como já foi dito pelos vereadores que me antecederam, pelo momento que o país vive, muitas pessoas estão endividadas, não só com o município. E isso seria uma oportunidade, como também o nobre vereador Marcelo colocou, de arrecadação para o município e dessas pessoas se colocarem em dia. Porque tem pessoas que, às vezes, estão correndo risco até de perder seu único bem, porque isso ocorre se estiver inadimplente. Então, baseada no Tribunal de Contas, que é o que vai julgar contas dos municípios, se vê que não é renúncia de receita, então essa vereadora deu parecer favorável, tanto baseada no pronunciamento do Tribunal de Contas e também para que o município e os munícipes que encontram-se em situação de dívida possam ter a oportunidade de estar liquidando. Sem contar que o prazo é um prazo curto, até outubro, 15 de outubro. Então, as pessoas, essa lei ao ser sancionada, elas terão um curto espaço de tempo para poderem estar liquidando. Então, nem todas as pessoas terão condições, mas se abre uma porta, uma oportunidade para que essas pessoas, para que esses munícipes possam liquidar e estar em dia com suas dívidas. São essas considerações dessa vereadora. Continua em discussão o projeto. Palavra, vereador Arnaldo. Senhor presidente, novos colegas, pessoas presentes, amigos que nos acompanham através do sistema da internet da casa, mais uma vez, boa noite. Quero deixar claro que fiz um parecer também separado na comissão de finanças da casa, por não concordar. Respeito a posição do colega que se posicionou contrário à matéria, seguindo o parecer da casa, da jurídica da casa, mas esse vereador, entendendo que no momento que estamos e que o próprio Tribunal de Contas dá condições de que a matéria seja aprovada sem nenhuma ilegalidade, irregularidade no contexto geral, então eu me posiciono favorável à matéria. Até porque nessa casa, em outras oportunidades, já se votou e votou de maneira unânime projetos como esse. Então, queria deixar claro aos munícipes que sou favorável à matéria. Como o vereador Lúcio falou, a vereadora Reinalma também salientou, o momento hoje do país é um momento difícil, de crise, e estamos dando a oportunidade para que o cidadão caçapavense quite suas dívidas. É verdade, presidente e colegas, que é um período X, de repente nem todos
aqueles que estão com dívida ativa no município terão condições de quitar junto ao município suas dívidas, mas você abre uma oportunidade, dá a chance para que essas pessoas procurem o município e quitem as suas dívidas. E o próprio Tribunal de Contas não entende como recusa de receita. Então, inclusive a própria jurídica nossa, a nossa assessora jurídica, ela acrescenta isso, que ela se posiciona de uma forma, mas que, se os vereadores quiserem, né, poderão seguir o Tribunal de Contas. Então, quer dizer que nem lá nem cá, né? E eu prefiro ficar junto com o Tribunal de Contas, respeitando, é claro, o posicionamento dos colegas que pensam contrariamente. São as minhas considerações. Continua em discussão. Em primeira discussão. Ninguém querendo discutir, está em votação. Eles que aprovam permaneçam em comissão. Solicito do segundo secretário que faça a contagem dos votos. 8 votos, presidente. 8 vota a 2. Ah, não, você não vota? Ah, o Celso não veio, desculpa. São 7 votos a 2. Você vota ou não? Não. Então são 6 votos a 2. Aprovado em primeira discussão por 6 votos a 2. Em primeira votação. Projeto de lei número 37/2015, autoria do prefeito Henrique Lorival Henrique de Oliveira, autorizando a doação de bens imóveis inservíveis do patrimônio público municipal e dando outras providências. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Sena. Gostaria de apresentar uma emenda nesse projeto. Por gentileza, a emenda, vereador. Solicito a primeira secretária que proceda à leitura da emenda. Fica modificado o artigo 3º do projeto de lei 37 de 2015, que autoriza a doação de bens inservíveis do patrimônio público municipal e da outras providências, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar o termo de doação para execução dessa lei após autorização legislativa através do projeto de lei específico para cada doação, discriminando bem, preço unitário, avaliação prévia, situação do bem, quantidade, número do processo administrativo de baixa patrimonial, demonstração do interesse público devidamente justificado, demonstração que o bem doado atenta a fins e uso de interesse social e critério de destinação para a definição da entidade recebedora do bem devidamente comprovada como utilidade pública municipal. Autor, Reginaldo Sena. Caminhe-se a emenda modificativa às comissões. Projeto de lei número 43/2015, autoria do prefeito municipal Henrique Lorival Rinco, alterando a lei municipal 3.564 de 3 de dezembro de 1997, que denominou a creche que especifica. Está em primeira discussão. Solicito a primeira secretária que informe os pareceres. Os pareceres das comissões de Justiça e Redação e de Educação, Saúde e Assistência Social são favoráveis, senhor presidente. Sendo os pareceres favoráveis, está em primeira discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. Eles que aprovam, permaneçam em comissão. Aprovado por unanimidade, que vá à segunda discussão na próxima sessão. Projeto de lei número 44/2015, de autoria do prefeito municipal Henrique Lorival Rinco, alterando a lei municipal 3.601, de 9 de março de 1998, que denominou a creche que especifica. Está em primeira discussão. Solicito da primeira secretária que informe os pareceres. Os pareceres das comissões de Justiça e Redação
e de Educação, Saúde e Assistência Social são favoráveis, senhor presidente. Sendo os pareceres favoráveis, está em primeira discussão. Ninguém se manifestando, está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, que vá à segunda discussão na próxima sessão. Esgotado o material da ordem do dia, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos para tratar de assunto de interesse público. Peço a palavra. Palavra ao vereador Paulo Lanfredi. Presidente, senhores vereadores, todos presentes, como eu comentei aqui semana passada, que eu tinha visto meio por cima sobre os 2 projetinhos que o prefeito mandou aqui para casa. Aquele projetinho, sabe, vereador? Aquele projetinho que nós temos que começar a mobilizar a população, gente. No Facebook, na internet. Que aquele projetinho que o prefeito queria tanto, que os meios de comunicação defendem tanto, que diretores dessa administração defendem tanto, e muita gente envolvida. Está na casa, gente. Ainda está no jurídico, mas já está plantadinho aqui, gente. Então, nós temos que começar a mobilizar a população, porque a articulação vai começar. E vai começar quente, gente. Porque esse projetinho envolve milhões, envolve a cidade, envolve o bairro. Gente, nós temos que começar a trazer as articulações lá fora, dentro dos bairros, dentro da população, para a gente blindar essa casa, para não deixar chegar a troca de cargos, a troca de muito, mas muito, vai envolver nessa casa, gente. Nós temos que segurar esse projeto aqui dentro. Porque esse projeto, do jeito que foi... Olha, eu nem vi esse projeto. Mas do jeito que essa administração vem coordenando, vem administrando essa cidade, gente, por mim, eu arquivava. Presidente, eu não quero, se eu pudesse, eu não queria nem mexer. A quantidade de podridão que deve ter ali, porque eu não confio nessa administração. Mas não confio nem um pouco, presidente. E está aí na casa, gente. Projeto de zoneamento urbano e alteração no plano diretor. O que deve ter ali? Hein, presidente? O que tem nesse projetinho aí? Tá tudo quieto, você não viu? Tudo quieto. Lá dentro ninguém fala nada. Só por baixinho do pano aqui, ó. Né, prefeito? Ah, homem sábio. Vai na rádio amanhã. Fala desse projetinho que o senhor colocou aqui na casa. Projetinho bom. Né, prefeito? Mas toda semana eu vou alertar a população. Nós temos que trazer a população aqui. Sabe por quê? Sabe por quê, presidente? Porque senão vai encher de comissionado o pau-mandado dele aqui. Mas se precisar, presidente, nós temos que mobilizar a cidade inteira para mostrar para ele que os comissionados, os que ficam dando nome lá fora, lá, porque tem que dar nome, senão é mandado embora, para não pressionar essa casa. Tá, prefeito? Nós temos que mobilizar a cidade inteira, que não vai ser 50, 100 comissionados, que vai pressão em cima do vereador. Mas, gente, o que deve ter nesse plano, nesses 2 projetinhos? O que deve ter lá dentro? Pedreira? Será?
Eu já ouvi gente defendendo pedreira. Os portos de areia, a construção vertical, gente. Hã? Será que a construção vertical, será que os bairros estão a par do que está nesse projeto? Se foi feito aquelas reuniõezinhas, horário de câmara que a gente não poderia ir, nos bairros que não tinha meia dúzia de pessoas? Será? Olha, não estou afirmando nada, gente. Eu acho que só estou deduzindo. Mas será que eu errei alguma? Ei, prefeito! Será que o senhor não tem aquele pensamento? Não tem aquele pensamento, ó, coloca aqui o projetinho aqui dentro da prefeitura, da pedreira, e eu vou fingir que não sei de nada. Não foi assim, prefeito? Mas agora o senhor teve que colocar e mandar aqui para a Câmara. Será que o senhor está sabendo? Mas essa semana eu vou tentar ver o que tem lá dentro, gente. Não queria mexer nisso aí. Porque eu tenho certeza que para a cidade não vai trazer nada que presta. Olha, gente, presidente, nós temos que mobilizar a população, chegar nos bairros e ver o que interessa para a cidade. Porque nesse projeto é só para essa administração, que para mim, gente, eu não aposto nada ali dentro. Para mim, eles não têm competência, nem presidente, nem para administrar uma obra do Mercadão, gente. Nem para administrar uma obra. Imagina para liberar, abrir as portas da cidade, gente. Vocês acham que essa administração tem competência para alguma coisa? Prefeito, esse projeto, se tiver o que eu falei aqui dentro, vai ser a gota d'água dessa administração do senhor. Agora, prefeito, vai amanhã na rádio, fala um pouquinho desses dois projetos, defende esses dois projetos amanhã na rádio, e comenta que esse vereador já está falando mal desse projeto. Amanhã eu quero ver o senhor vir falar da lei de zoneamento urbano e da lei de alteração do plano diretor. Vai lá, prefeito, defenda amanhã. Essas são minhas considerações. Continua franqueada a palavra dos senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Reginaldo Sena. Volto à tribuna aqui. A gente até parou, alguns vereadores aqui até parou de questionar o prefeito em questão das empresas que era para trazer para a nossa cidade. Ele teve 3 anos aí, não conseguiu trazer empresa para a cidade. Hoje não é Caçapava, é o Brasil, está sofrendo uma crise. Para vocês terem ideia, essa semana está tendo demissões na GM, na Volks, né? Tem algumas pessoas daqui da cidade que trabalham na GM, outros trabalham na Volks. Isso aí vai ter um impacto sim na nossa cidade, de desemprego, vai aumentar. Se o prefeito estivesse trabalhando direitinho, fosse responsável, tivesse um compromisso com a população de Caçapava, hoje ele não ia passar crise. Porque ele ia estar com empresas aqui instaladas aqui, que provavelmente se ele tivesse feito já no primeiro ano, ter liberado para as empresas, agora as empresas estavam quase prontas já ia admitir essas pessoas, até profissionais de outras empresas, empresas de alto escalão aqui, que poderia estar trabalhando aqui na nossa cidade. Então, mais uma vez a irresponsabilidade dele, né, a falta de competência dele, vai atingir a nossa cidade direta e indiretamente. Em questão, quando o vereador fala de projetos que vêm e jogam aqui dentro para favorecer meia dúzia de pessoas, que eu já denominei esses projetos o pote de ouro, que é para alguns, né? É para meia dúzia de empresários aí, é o pote de ouro que está vindo de goela abaixo aí, mais uma vez enganando a população, jogando dentro da casa aqui e depois provavelmente vai mandar comissionado vir aqui para fazer pressão em vereador. Isso não vai colar com a gente,
Por isso, gente, quando eles pensam num projetinho desse tamanho, que é de fiação subterrânea, que é para favorecer a população lá na frente, esse vereador leva tanta porrada. Imagina um projeto desse de alto escalão, que está descendo de goela abaixo, que vai desfavorecer mais de 50% da população de Caçapava, e vai favorecer meia dúzia de pessoas. Isso aí ninguém fala nada, todo mundo fica quieto. Por que será que fica quieto? Tem algum interesse? Esse projeto que o vereador Sena está pondo dentro da casa aqui é para favorecer a classe baixa. Para favorecer meia dúzia de pessoas em projeto de alto escalão, que vai abrir as portas, que nem o vereador falou, em retirar a riqueza nossa e mandar para fora, e depois cada um encher o bolso. Depois que acabar com a nossa cidade aqui, aí cada um vai comprar terrenos no litoral, vai comprar fazendas fora da nossa cidade aqui, e vai investir o nosso dinheiro em outra cidade, não na nossa. Primeiro eles vão acabar com a nossa cidade. Certo? Essa administração não está preparada para fazer um empreendimento de alto porte desse, gente. Essa administração, infelizmente, provou que não tem capacidade de pegar um projeto desse, de alto escalão, e ir até o final. Por quê? Vai prejudicar a nossa cidade. Então, nós temos que abrir o olho e ver se isso aí é importante para a nossa cidade. Se for importante, vamos ter que colocar emendas, gente, para não ficar aberta as portas de uma vez. Nós vamos ter que estudar, nós vamos ter que sentar, 10 vereadores aqui, vamos ter que sentar aqui e estudar esse projeto de cabo a rabo. E se a gente não tiver conhecimento do fato, a gente contratar uma pessoa para ver esse projeto. Gente, nós não podemos fazer mais isso, nós não podemos mais fazer isso. Abrir espaço para meia dúzia de empresários para levar o dinheiro da nossa cidade. Afundar a nossa cidade. E essa administração já provou isso, que não tem capacidade. E nós não podemos abrir a mão, gente. Nós temos que pensar o que nós vamos fazer. Certo? O comissionado vinha aqui fazer pressão em número de vereador, a gente tem que tirar isso a limpo, nós temos que acabar com isso aí. Aqui nós somos autoridades e a gente tem que respeitar a população. Quem colocou os 10 aqui dentro foi a população. E a gente tem que respeitar eles. É assim que a gente tem que agir. Eu sei que é assim que todo mundo está tentando agir dentro dessa casa. Eu sei que os 10 vereadores estão tentando brindar essa administração, para não deixar essa administração fazer o que ela quer. Nós temos que brindar a população, para a população não sofrer lá na frente. E eu conto com a ajuda de todos, em cima de todos os projetos. Até no projeto pequeno desse vereador que eu coloquei na casa, que está dando tanto impacto na cidade. Olha que impacto que está dando um projetinho de fiação subterrânea. O impacto que está dando. De grande porte assim, ninguém fala nada. Por quê, gente? O interesse é muito grande. O interesse é para meia dúzia de empresários. Essas são minhas considerações e revolta, senhor presidente, pela maneira que estão agindo com essa casa aqui. Essa casa aqui, só essa casa aqui que faz projeto ruim, só essa casa que vai para a mídia, só essa casa que faz uma divulgação negativa em cima do projeto. Um projeto de grande porte desse, que vai destruir a nossa cidade, que vai abrir pedreira e vai fazer o que quer na nossa cidade, meia dúzia de empresários, ninguém fala nada. Essas são minhas considerações, senhor presidente. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Ninguém se manifestando, eu declaro encerrada a presente sessão. Antes, eu convido os senhores vereadores e toda a população para a palestra de Drogas é Possível Vencer, mas Impossível Sem Lutar, com o psicólogo Marco Antônio Araújo Santana. A palestra será realizada hoje, às 20 horas, neste plenário.